Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre aquele debate da Terra plana. Alguns pensam que a Bíblia diz que a Terra é plana. Teve um comentário aqui no canal de um rapaz tentando provar, entre aspas, né, que a Bíblia defende que a Terra é plana. Mas os comentários dele não são nada claros e são totalmente duvidosos, né? Mas eu vou ler para você aqui esse comentário e vou comentá-lo para você ver que essa ideia de provar que tentar provar que a Bíblia diz que a Terra é plana é totalmente fora de sentido, né? Na verdade, essa ideia de terra plana, ela vem muito de esoterismo, né? O esoterismo que tem esse ponto de vista. A Bíblia não se preocupa com essa história de terra plana, da forma da Terra, se a Terra é um globo, isso. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia não dá nenhuma pista sobre isso, porque não é a finalidade da Bíblia. A finalidade da Bíblia é mostrar o amor de Deus e a ação de Deus para a humanidade, não a finalidade científica. Então, tentar dizer que a Bíblia diz isso ou aquilo sobre a forma da Terra é inútil. E mesmo dizer que a Terra é um globo é inútil, tá? Então, tanto você tentar provar que a Bíblia diz que a Terra é plana é inútil, quanto tentar provar que a Bíblia diz que a Terra é um globo é inútil. Nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Bom, eu vou analisar com você o comentário de um rapaz que comentou aqui no canal. O comentário dele não foi aprovado logo de imediato, porque eu não aprovo alguns comentários de imediato, eu deixo num filtro, porque vem muitas ideias estranhas, né? E às vezes podem levar a desviar as pessoas da santa doutrina, né? Aqui é o Renan Luiz, né? Tudo bom, Renan Luiz? Deus te abençoe, né? Você começa aqui o seu comentário dizendo que todas as civilizações antigas, até o período dos filósofos pré-socráticos, acreditavam e defendiam uma terra plana e nenhum deles era terraplanistas, né? Todos eles acreditavam na Terra como uma vasta extensão territorial, sem movimento e coberta por um céu literalmente físico, onde o Sol, a Lua e as estrelas eram bem menores que a Terra e estavam em constante movimento, de maneira que todo ser vivente estava de igual modo. Realmente, eles acreditavam inclusive que o céu ele era tipo um cristal, uma coisa assim, que ficasse ali dura, né, no céu, né? Não acreditavam que houvesse aquela expansão, todo esse espaço que temos aí, né? Inclusive, né, eles acreditavam que o céu era um deus, né? Então acreditavam também que a Terra era uma deusa, né? A maioria desses pontos de vista, né? Então, pegar o que se acreditava na antiguidade sobre a forma da Terra, sobre isso, sobre aquilo, e dizer que isso é verdade, você vai ter que aceitar que tudo é verdade. Então, automaticamente, você não pode aceitar o que a Bíblia diz, certo? Por exemplo, para os filósofos pré-socráticos e antes deles, os gregos, eles acreditavam que a Terra foi criada pelos titãs, por Uranus, né, que é o céu, né, que seria uma pessoa que fecundou a Terra, né, e gerou os titãs. E esses titãs se tornaram pais dos deuses olímpicos. Então, se você for acreditar em tudo que eles dizem, você vai ter que acreditar, né, realmente em coisas que não são bíblicas. Percebe? E não, isso aí falando só dos gregos, tirando outros textos e outros grupos também da antiguidade que acreditavam de outras formas. E essa história da Terra é plana é uma forma de que cabia para um conhecimento limitado das coisas, né? Então não há por que dizer que porque os antigos diziam isso, isso aí obviamente é verdade, não tem nada a ver, tá? Bom, agora, se a Bíblia diz que a Terra é plana, que é o que eu vou perder o meu tempo aqui conversando, né? Que é a Terra esférica, o resto é bobagem de dizer que os antigos criam nisso ou naquilo, né? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Ele tenta defender aqui uma cosmologia defendida pela Bíblia, como se a Bíblia defendesse alguma cosmologia dizendo que a Terra é plana ou se a Terra seria esférica, né? Então vamos ver.
Primeiro ele começa mostrando salmos. Bom, salmo não é uma boa referência, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento de teologia sabe que salmos não pode nem mesmo ser usado para formar doutrina. Sabia disso? Salmos, os livros de salmos são poesias que homens nos seus sentimentos fizeram para Deus, tá? Então, eles são linguagem de homem para Deus. E por que eles são palavra de Deus? Porque eles representam como o ser humano se sente em toda a história da humanidade, em relação às suas ansiedades, suas necessidades, em relação a Deus. Então, Salmos, ele tem um caráter muito psicológico. Ele não tem um caráter, digamos assim, doutrinário. Então, você usar Salmos para defender que a Terra é plana, né? É meio estranho, né? Não faz sentido, né? Já se pode descartar qualquer citação de Salmos. Salmos ele só serve, assim como ele tem um caráter psicológico, poético e tal, ele serve simplesmente não para fundamentar, ou seja, dar a base de uma doutrina. Ele serve para fortalecer uma doutrina que está em outro livro que seja mais direto em relação às palavras, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, às definições de Deus. Então, Salmo não serve para fundamentar nada. Você está usando o Salmo aqui como um fundamento, que é um erro teológico crasso, né? E ele coloca aqui ainda Isaías 42:5, tá? Vamos lá, outro erro também, né? Usar livros poéticos para tentar defender uma coisa que o livro poético não está dizendo, tá? O livro poético não está se referindo à forma da terra. Ele está se referindo a uma profecia, ao que viria. E muitas vezes essa profecia, ela vinha de uma forma que não se sabia ao certo como ela se cumpriria. Ela se cumpriria, mas não se sabia o certo. Então ela também tinha uma linguagem que não era uma linguagem tão objetiva, certo? Então você usar um texto, ainda mais um texto tirado do contexto, né? Não faz sentido também. Por exemplo, o Apocalipse é uma profecia. Entretanto, você não sabe quando vai ocorrer todas aquelas coisas. Aquelas coisas podem ocorrer agora, como podem ocorrer no futuro, como podiam ter ocorrido no passado. Porque Apocalipse ele é um livro que ele dá uma previsão, ele não marca a data. Existem algumas profecias que são específicas, né? Como por exemplo aquela profecia que fala sobre Ciro o persa. Ela é muito específica, mas ela é uma raridade entre as profecias. Especialmente essa aqui de Isaías, ele está dizendo: Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu e espalhou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e ao espírito que anda nela. Ou seja, ele está fazendo uma introdução, ou seja, está fazendo a evocação do nome de Deus para que o povo possa ouvir de quem que ele está falando, né? Então ele está dizendo aqui, está fazendo uma evocação, uma figura de linguagem também, né? É claro que não deixa de ser verdade o que ele está dizendo, mas usar o termo espraiou como sentido de expandir, no sentido de dizer que a Terra é plana, não tem nada a ver. Ele pode ter espraiado, sim, pode ter expandido, né? E não ser plana. Não tem nada a ver com alongar, né? Se você pega uma bexiga e estende ela, você está espraiando a sua superfície, só para encher, espraiou a sua superfície. Então é muito relativo isso. Aqui está com uma figura de linguagem, obviamente, então também não merece nenhuma consideração, para dizer a verdade, né? Outra que ele usa, Jeremias também, novamente, mesmo problema, né? Texto profético que não tem nada a ver. Jeremias tem outra questão, né? O Jeremias é considerado profeta chorão, um profeta que queria mostrar o pecado de Israel, né? Para que Israel se arrependesse, né? Chorão porque ele chorava por Israel, pelo que Israel fazia. E ele diz aqui: Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aí olha só, Jeremias está dizendo: se puderem, ou seja, está falando uma coisa que é obviamente impossível, tá? Você não pode medir o céu, nem pode medir o que está abaixo da terra, certo?
Você não pode, simplesmente por isso. Aí vai dizer que isso é fundamentação para a Terra plana? Não, também é figura de linguagem. Então, se é figura de linguagem, obviamente você não pode usar como fundamento para dizer que a Bíblia afirma alguma coisa. Veja bem, se puderem, né? Se puderem ser medidos os céus lá em cima, ou sondados os fundamentos da terra cá embaixo, né? Então, se puderem, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma figura de linguagem e não serve como fundamento. Não é um mandamento que você pode dizer que a Bíblia manda, né, que a Bíblia determina. Geralmente são mandamentos ou são coisas muito objetivas. A Bíblia não usa figuras de linguagem para mandar você fazer alguma coisa. Provavelmente depois desse texto aqui, existe uma coisa que Deus manda, né, que é ser fiel a Ele, né? Então aqui é uma figura de linguagem para chamar a atenção do povo, né? Outro texto que ele usa é de Deuteronômio 5:8. Deuteronômio já melhorou um pouquinho, né? Deuteronômio realmente é um texto que dá base para certas doutrinas, né? Dependendo da doutrina que seja. Aí ele diz: Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Bom, vamos lá. Ele diz aqui, isso aqui ele usa para defender a terra plana, né? Bom, vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu. Ou seja, você não vai fazer imagem de escultura de nada, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas, nem das aves do que voam no céu, nada disso, certo? Nem embaixo na terra, ou seja, nem embaixo na terra, ou seja, o que está sobre a terra, ou seja, um cachorro, um cavalo, um ser humano, né, um elefante, seja o que for, uma árvore, seja o que for. Então está na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Agora aqui você precisa entender, ter um pouquinho de compreensão. As águas elas estão acima da terra ou debaixo da terra, né? O que ele quer dizer é que debaixo ele não está se referindo a águas primordiais onde a terra esteja flutuando, não. Ela está se referindo ao nível do mar, nível das águas, né? As águas, elas sempre estão no nível mais baixo do que a terra, certo? Então, se a terra vem até aqui, está falando a terra seca aqui, tá? Aqui está se referindo à terra seca. Então, ela chega aqui. Quando ela chega daqui, tem as águas. Daqui está para baixo. Ali você tem peixe, baleia, tubarão, né? Lula, tem tudo. Então é ali isso que ele está falando, não tem nada a ver com terra plana, pelo amor de Deus, né? Então o texto foi usado totalmente fora de sentido, né? Ainda vem aqui, agora ele usa um texto de Deuteronômio 19:4-19, que não levante teus olhos ao céu e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus, né? Ora, o que quer dizer que o Senhor Deus repartiu debaixo dos céus? Não tem nada demais, não comprova terra plana nenhuma. Simplesmente nós estamos debaixo dos céus que estão em cima de nós, né? O céu está acima de nós e pronto, acabou. Não diz aqui, tem nenhum termo aqui dizendo terra plana, que a terra é plana. Está simplesmente dizendo que os céus estão acima. E também não tem nada que desabone a ideia de terra esférica aqui nesse sentido, tá? Então aqui dá inclusive uma caixa alta em debaixo dos céus é totalmente inútil, porque o texto não diz isso que você está querendo dizer, que a Terra é plana. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Agora ele pega Gênesis 1, de 6 a 7. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. Bom, ele está pensando aqui que o firmamento dele, né, seria silêncio, Belinha. Está pensando que seria mais ou menos onde andam um certo mar, alguma coisa onde a Terra estaria, onde teria lá um muro de gelo e tal na Antártica, essas coisas doidas, né? Bom, só que firmamento aqui que está se referindo está se referindo
a não propriamente a uma coisa que seja um alicerce, né? Mas uma coisa onde esteja firmada as coisas. Quando você está sobre a atmosfera, né? A atmosfera, ela é um firmamento, porque se não tivesse a atmosfera automaticamente não manteríamos oxigênio aqui. Então esse firmamento de que a Bíblia chama aqui, né, o nosso céu onde voam as aves, seria a atmosfera. E ele diz que a separação entre águas e águas. Se você for ler Gênesis 1 e 2, não ficar só no 6 e 7, você vai ver que havia acima, águas acima, que seria vapor d'água presente ali. Então, quando Moisés está vendo aquilo, ele vê que a terra era sem forma e vazia, porque ele não conseguia ver nada. Desculpa pela cachorrinha, e ela está animada aqui, tá na hora do remédio dela. O Moisés só via vapor d'água e sabia que tinha água ali. Então, quando houve separação, aquelas águas que eram vapor se tornaram que nuvens, certo? E as outras, a água do mar se separou. Separou então as nuvens, né? A neblina se formou em nuvens e o mar se tornou mar. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com uma ideia de firmamento terraplanista. Não tem nada a ver. É totalmente errado. E ele tenta aqui fazer uma explicação do hebraico, né? Não sei o que ele entende de hebraico, né? Mas todo mundo agora quer falar de hebraico, né? Quem não fez teologia quer falar de hebraico e entrar com essa história. Ele diz aqui que a palavra hebraica para firmamento é raquia, o qual foi traduzido para o latim com firmamento e para o português com firmamento e para o inglês. Aí que interessa saber para que ele foi traduzido para o inglês, que significa suporte, significando uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. Esse termo deriva-se da raiz raca, a qual designa uma ação para expandir uma espécie de metal, sendo representada por um domo, uma abóbada ou uma cúpula sólida. Olha, o fato da palavra ter esse significado de sólido, vamos supor que tenha, né? Eu não fui verificar aqui. Mas, na verdade, o que está dizendo aqui não é a questão de placa, propriamente dito. Em nenhum momento o texto trata firmamento como placa. Trata firmamento como realmente um suporte. E o suporte não tem que ser necessariamente sólido, né? Você pode ter vários suportes que sejam, inclusive, flexíveis. Por exemplo, papel. Papel, isso aqui é um suporte. Você sabia que isso é um suporte? Olha só como é flexível, né? Então, você usar esse argumento de suporte para dizer que é sólido, né? Pode ser que eles tenham usado a palavra, assim, vamos supor que você esteja certo, né? A palavra pode ter sido usada simplesmente porque era a palavra que existia para se definir isso, né? A um suporte, né? Sólida, não sei, não sei, não faz muito sentido. Possuindo uma certa espessura, esse termo deriva-se da raiz raca. Bom, aqui ele está tentando apelar para o hebraico, só que aqui não dá para analisar exatamente, né? E seria muito arriscado entrar por esse caminho de filologia. Quantos filólogos evangélicos, né? Muito mais entendidos da palavra de Deus, muito mais capazes, durante mais de 2000 anos de história do cristianismo, ou quase isso, né? Passaram por essa palavra e nunca viram isso, né? Você vai procurar nos dicionários de hebraico, talvez você não encontre essa ideia, né? Ou se encontrá-la, não vai ser com essa definição, com essa interpretação. Veja bem, o fato da palavra ter uma conotação não significa que ele não tenha outra, certo? Não significa que ele não tenha outra. A conotação, você pode ter diversas conotações para a mesma palavra. Então, isso aqui não prova nada também, né? Não, que é uma cúpula, né? Cúpula sólida. Sólida não faz sentido, né? Se é sólida, isso aqui é uma interpretação esotérica da coisa e não
cristã, tá bom? Então vamos deixar bem claro isso. Aqui ele está partindo para uma coisa assim, já que ninguém conhece o hebraico, eu vou entrar por aqui, vou dizer que é, e ninguém vai poder contestar, né? Eu não vou verificar também não, porque é perda de tempo, tá? Bom, vamos lá. Ele vem agora, né? Ele vem e pega Jó 37:18. Acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Jó 37:18. Olha só, o firmamento que é sólido como um espelho fundido. Vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu ver de que Bíblia ele tirou isso. Vamos lá. Em Jó 37, versículo 18. Ou estende com ele os céus que estão firmes como espelho fundido. Não tem nada de sólido aqui, né? Vamos ver aqui outras versões da Bíblia. Vamos botar mais outras versões aqui. Adicionar versões, tá? Eu usei a Almeida Corrigida Fiel. Pegar algumas em português aqui. Vamos pegar a Almeida Revisada, né? Vamos lá, versículo 18. Versículo: Acaso pode, como ele estendeu o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Ele botou aqui na Almeida Revisada. Vamos ver outra aqui. Quando você faz uma interpretação, você não pode escolher a Bíblia que você prefere, né? Você tem que escolher uma Bíblia adequada, né? Você vai ter que ver, comparar outras versões. Tem aqui a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, a Almeida Revista Atualizada. Vamos ver o que diz a Revista Atualizada. Diz: ou estende com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido. Tá? A Revista Atualizada diz isso. Vamos ver outra Bíblia aqui, em português também. Como você pode ver, né, a revisada, a revista atualizada, essas que são semelhantes, tá? Uma vem da outra. Tem aqui a revista e corrigida. Vamos ver aqui. São Bíblias mais tradicionais, né? Mais antigas. Vamos lá. Ou estende com ele os céus que estão firmes como espelho fundido. Como a gente pode ver, a questão do sólido aqui não é exatamente sólido, né? Questão de firmeza, tá? Isso aqui também já nos dá uma ideia do que vem antes, né? Quando ele fala lá de questão do suporte, né? O suporte é firme e não significa sólido, né? Ele é firme. Realmente a atmosfera é firme, mas não significa que seja sólida. Então aqui isso já tira uma dúvida quando você começa a comparar outras Bíblias. Vamos ver, Almeida Revista e Corrigida, 1969, né? Vamos ver essa aqui. 18. É uma Bíblia antiga. Ou estende com eles os céus que estão firmes como espelho fundido. Ou seja, está falando em firmeza. O sólido aqui foi um símbolo de firmeza, uma figura de linguagem para firmeza. A Nova Almeida Atualizada. Vamos ver aqui a Nova Almeida Atualizada. Versículo 18 também. Será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como espelho de metal fundido? Né? Ele está usando aqui, veja bem, também uma figura de linguagem. Eu nem estou entrando aqui pelo mérito que Jó também é um livro poético, tá? Jó também é um livro poético e também não serve para formar doutrina. Vamos lá. Nova versão internacional. Vamos lá. Também uma versão respeitada. Pode ajudá-la a estender os céus duros como espelho de bronze, né? Então está se referindo aqui à firmeza e não à solidez, tá? Vamos lá. Português. Vamos botar aqui uma versão transformadora. Eu não gosto muito dessa versão, não. Ela tem uma pegada meio comunista aqui, eu não gosto dela. Sociedade Bíblica Betânia. Vamos ver a versão católica aqui. Saberás como ele estender as nuvens, torná-las sólidas como um espelho de metal fundido? Ou seja, é uma figura de linguagem e está falando do sólido aqui como firmeza. Vamos ver algumas Bíblias em espanhol que está mais próximo do nosso português aqui. Reina e Valera, né, que é uma versão respeitada. Extendiste tu com el los cielos firmes como espejo sólido, né? Firme, e tá a questão aqui de firmeza. Então a gente pode ver que esse texto aqui
ele não tem nada a ver, né, com solidez mesmo, como se fosse uma pedra, não. É solidez em firmeza. Então, o texto não tem nada a ver, é uma figura de linguagem, obviamente, porque Jó é um livro poético, tá? Assim como Salmos, e não forma doutrina, tá? Você não pode usar ele como base de doutrina, porque isso é um erro teológico grave. Aí continua aqui, agora ele usa Amós 9,6, também um livro profético, né? Ele, Deus, é o que edifica suas câmaras no céu e funda sobre a terra a sua abóbada, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então aqui ele está identificando Deus, ele não está afirmando que é assim. Ele está dizendo quem é Deus. Vocês conhecem aquela. Vocês sabem quem é que funda a Terra? Vocês sabem quem é que mantém a Terra, a atmosfera, tudo que você vê aí? É Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é assim, assado. Não está fazendo digamos, um, uma descrição científica, não está fazendo isso. Ele está usando aqui a compreensão do povo para dizer que Deus é aquele quem eles imaginam que seja. Só isso, entendeu? Então não faz sentido. Novamente ele usa Jó 38:11, como disse, é um livro poético. A terra toma forma como barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam com as cores de um vestido. Isso aqui obviamente é figura de linguagem, né? E ainda mais num livro poético, né? Aí ele diz que selo é o mesmo que sinete ou carimbo, como uma esfera se torna prensada. É óbvio que não é, porque é uma figura de linguagem. Não, não tem nada de lógico aqui, né? Em nenhum lugar já um círculo plano totalmente possível é lógico. Não, meu amigo, porque isso é figura de linguagem, não tem nada de lógica pura aqui. Você tem que usar figura de linguagem, tem que saber o mínimo de português, né? Aí ele chega aqui dizendo de sinete e tal, então é perda de tempo, isso aqui, esse argumento dele. Agora ele usa Isaías 40:22, que sempre, veja bem, os textos são sempre o profeta dizendo para o povo quem é Deus. E como o profeta diz quem é Deus? Quem o povo entende que é Deus. Ele está usando o entendimento do povo para dizer de quem ele está falando. Ó, vocês entendem que é o Todo-Poderoso? Pois é dele que eu estou falando, né? Então ele diz, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ora, se aí ele tenta aqui entrar no hebraico novamente, né? A abóbada celeste, como se a abóbada fosse alguma coisa fixa ou sólida como rocha, né? Quando não é o caso, né? Você observa aqui que é uma figura de linguagem exatamente porque os moradores da Terra, ou seja, os seres humanos, são como gafanhotos. Então, será que nós somos gafanhotos? Ou isso é uma figura de linguagem? Óbvio que nós não somos gafanhotos. É uma figura de linguagem. Então, novamente, ele está usando uma figura de linguagem aqui para trazer uma verdade que está lá na frente. E não é essa. Isso aqui é uma figura de linguagem. E não está afirmando exatamente que a Terra seja um círculo, ou seja, sei lá, uma esfera, né? Então o texto é totalmente fora de contexto, né? Estende os céus como cortina, tá? Então você quer dizer que o céu é uma cortina, né? A cortina que você bota na janela, né? Não faz menor sentido, né? E que os desenrola como tenda para neles habitar. Então o céu se desenrola, é uma tenda, né? Tá, entendi. Isso aí que é o científico seu, né? Do hebraico, né? Não faz sentido, né? Faz o menor sentido. Então, a Bíblia não diz em momento nenhum aqui, que até agora esses textos que ele mostrou, que seja nem plana nem esférica. A Bíblia simplesmente não trata desse assunto, porque não é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é a salvação do homem que deve se voltar para Deus. Isso que é o assunto da Bíblia. Bom, vamos continuar. Aí ele pega aqui mais um texto lá em 2 Crônicas 4:12, né? As duas colunas, os globos, Gulá e os dois capitéis sobre as cabeças das colunas
e as duas redes para cobrir os dois globos gulados, capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, né? E a outra palavra que foi, também não faz o menor sentido. Aqui é um relato do templo, da forma do templo, que na verdade eram figuras também. Aqui o que tinha ali no templo eram figuras, eram símbolos de coisas, não era necessariamente símbolos do poder de Deus, né? Mas não necessariamente que fosse exatamente como é no céu ou como é a terra, e não fala nada da forma da terra, né? Vamos lá. Aí ele pega um outro texto aqui, não sei de onde vem esse texto. Certamente a violência te fará rolar. Aí diz que rolar tem a ver, não tem nada a ver, meu Deus. Vamos lá, vamos voltar aqui para ele. Em outras palavras, que é usado em Isaías 22:18, onde diz: certamente com violência te fará rolar como se faz rolar uma bola. Num país espaçoso ali morrerás, os carros da tua glória, o opróbrio da casa do Senhor. Ou seja, não tem nada a ver. Ele pegou um texto que fala de, uma coisa que está no templo, né? De uma simbologia que está no templo, e traz isso, aplica a outro texto que não tem nada a ver, né? Então é totalmente anacrônico, né? Então os textos não têm nem ideia de terra esférica. Ele diz aqui que os dois versículos refutam a ideia de terra esférica em Isaías 40:22, sendo que nenhum dos textos fala de terra, tá? Nenhum dos textos fala da forma da terra. Então ele tenta refutar com textos que não falam sobre isso. É a mesma coisa que eu dizer que, sei lá, o café é uma bebida que faz mal, só que eu estou lendo um texto que fala sobre veneno. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é totalmente anacrônico. E ainda tenta aqui que, se a intenção do autor era demonstrar as felicidades da Terra, o autor não tinha essa intenção. Isso é você que tem essa intenção e tenta trazer para o autor, tá? O autor não tinha essa intenção em momento nenhum. Isso não é coisa que nem se comenta, porque não faz sentido. Porque a intenção da Bíblia é mostrar o poder de Deus e a salvação de Deus para o homem. Não há nenhuma intenção em mostrar questões científicas na Bíblia. Então já é uma abordagem totalmente errada pensar nisso, né? Onde está o firmado sobre a Terra no modelo da Terra esférica? Não faz sentido isso, né? Não está, porque a Bíblia não diz, só isso. Nem diz que é plana, nem diz que é esférica, é simples assim, né? Aí ele pega outro texto de Salmos, vou até pular porque a gente já sabe que Salmos é um texto, outros Salmos, aqui Salmo 119, né? Aí ele termina que a terra está imóvel, o sol em movimento. O heliocentrismo, que é algo anticientífico, antinatural e antibíblico. Aí ele termina com algumas considerações. Bom, o heliocentrismo, não sei se é anticientífico. Se for anticientífico, alguém vai ter que provar primeiro. Não é simplesmente com argumentos contrários ao heliocentrismo que você está provando. Você está sempre dando argumentos, mas provas nenhum terraplanista deu, né? Antinatural, não vejo nada que seja antinatural inicialmente, né? Antinatural não faz muito sentido, né? O que você está chamando de antinatural é anti-senso comum, talvez, né? O senso comum do povo mais, né, digamos, mais antigo e sem muitas possibilidades, poderia ser o antinatural nesse sentido, né? Porque eles viam o sol nascer e se pôr e poderiam achar que tinha uma tenda para sair, outra tenda para entrar e coisa do tipo, né? E antibíblico não tem nada. Como nós vimos, os argumentos bíblicos aqui são extremamente falhos e fracos e não convencem de forma nenhuma, tá? Então, portanto, como podemos ver, há muitas falhas, muitas dificuldades nessa ideia de achar que a Bíblia é plana, né? Que a Terra é plana e que a Bíblia defende isso, né? Essa ideia é esotérica, não é uma ideia cristã, né, propriamente dita. O próprio fato de se referir a povos antigos com essa ideia já mostra uma origem esotérica mesmo, né? Uma origem pagã também dessa ideia, então que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não dá nenhuma afirmação categórica sobre isso, até porque não é obrigação da Bíblia fazer esse tipo de afirmação.
e muito menos a finalidade da Bíblia. E como você pode ver, todos os textos citados são figuras de linguagem, ou são livros poéticos, ou são chamamentos dos profetas que estão chamando ao povo para que reconheçam aquele Deus como eles compreendem, né? Como eles compreendem, e não exatamente afirmando que Deus é isso ou aquilo, ou que a terra é de determinada forma. Não está dizendo isso de como a terra é, mas como as pessoas compreendem sobre a terra. Na verdade, o profeta está dizendo: Deus é o Todo-Poderoso, é o que você pensa que fez a Terra, seja você pensando que a Terra é plana, ou quadrada, ou redonda, ou triangular, não interessa, é Deus que fez a Terra. É isso que o profeta está dizendo, tá? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha ajudado você, né, a compreender essa polêmica que tentam colocar na Bíblia uma coisa que a Bíblia não diz, né, de forma bem estranha, né? Bem estranha e com certa ignorância do texto bíblico notória, e que devemos tomar muito cuidado com isso. Que Deus nos abençoe e que não venhamos a cair em ideias estranhas, pensando que estamos cumprindo a vontade de Deus, porque na verdade estamos seguindo olavismos e coisas do tipo que são contrárias à palavra de Deus, que são pecado e deturpação da Bíblia Sagrada. Cuidado.